Oi galera do YouTube, tudo bem? Eu sou a professora Kate Silva e estou aqui para mais uma videoaula de Biologia. O tema da nossa videoaula de hoje é o filo Annelida, os anelídeos. E o que eu vou apresentar para vocês? As principais características desse filo, quais são as principais classes e os seus representantes e as diferenças que existem entre essas classes. Então vamos lá? Vem aprender Biologia comigo? O termo Annelida vem do latim anelus e significa anel. Isso porque o corpo desses animais ele é mais ou menos alongado, cilíndrico e dividido em anéis, ou seja, esses seres possuem metameria. Esses animais são animais triblásticos, com os 3 folhetos embrionários, são animais de simetria bilateral, são protostômios ou protostomados, porque o blastóporo deu origem primeiro à boca e depois ao ânus, ou seja, eles também possuem um sistema digestório completo, assim como o filo que eu apresentei anteriormente, que foi o dos nematóides. Uma coisa importante é que eles foram os primeiros animais celomados a aparecer na escala evolutiva, ou seja, eles possuem celoma, que é aquela cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Alguns são aquáticos, tanto dulcícolas como marinhos, e outros são terrestres de solos úmidos. Alguns são de vida livre e outros são ectoparasitas. Como eu já havia falado, esses animais possuem um sistema digestório completo com boca e ânus. Além disso, eles possuem outras estruturas que ajudam na digestão do alimento, como o papo, que é uma estrutura que está relacionada ao armazenamento de alimentos, possui moela, que ajuda a triturar esses alimentos, e possuem também secos e tifossólios, que são estruturas que ajudam a aumentar a superfície de absorção com o alimento, que funcionam como se fosse o nosso intestino delgado, de forma análoga. Esses animais eles já apresentam um sistema excretor bem desenvolvido, com rins bem desenvolvidos, que são os metanefrídeos, possuem um sistema circulatório fechado, que significa que o sangue passa dentro de vasos sanguíneos, que no caso são os capilares. Eles também apresentam 5 corações. E uma novidade evolutiva que apareceu é a presença de pigmentos respiratórios, onde o principal deles é a hemoglobina, semelhante à que a gente tem nas nossas hemácias, que tem a função de fazer o transporte de gases, oxigênio, gás carbônico, e auxilia também no transporte de nutrientes. E essa hemoglobina, ela também dá a coloração vermelha do sangue desses animais, porque ela é rica em ferro. O sistema nervoso desses animais conta com cordões ventrais e gânglios próximos à barriga, e esses animais eles possuem uma respiração tanto cutânea, para os que são terrestres, quanto uma respiração branquial para as espécies que são aquáticas. Quanto à reprodução, esses animais eles podem ser tanto dioicos como monoicos. Dioicos são aqueles seres que apresentam sexos separados, macho e fêmea. É o que acontece com os poliquetas. E os monóicos são aqueles que também são chamados de hermafroditas. Em um só corpo ele produz tanto gametas masculinos como femininos. É o que nós vamos ver que acontece com os oligoquetas e com os irudinhos, que também tem a fecundação cruzada. Eles podem ter tanto um desenvolvimento direto, sem formação de larvas, quanto um desenvolvimento indireto, com a formação de uma larva chamada de trocófora, que é o que vai acontecer com os poliquetas. E todos eles se reproduzem de forma sexuada. Agora, eu vou apresentar para vocês as principais classes de anelídeos, e vocês vão ver que a principal diferença entre essas classes é em relação às cerdas que esses animais apresentam ou não em seu corpo. Bem, a primeira classe que eu vou apresentar para vocês é a classe dos poliquetas. Eles possuem esse nome porque eles têm muitas cerdas na região lateral do corpo. Alguns desses animais se deslocam ativamente e são chamados de poliquetas errantes. Outros vivem em túneis que cavam na areia. E há também os que constroem tubos de calcário ou grãos de areia cimentados por um muco, e são chamados de poliquetas tubícolas. Geralmente, a cabeça ela é diferenciada
apresentando olhos e tentáculos. Esses animais possuem muitas cerdas, como eu já havia falado, que servem para locomoção. Possuem sexos separados, com uma fecundação externa e desenvolvimento indireto, com a formação da larva trocófora. Alguns apresentam respiração cutânea e outros possuem brânquias. A maioria desses animais são aquáticos, marinhos, podem ser terrestres também de ambientes úmidos, o que é mais raro. Eles possuem formas e hábitos alimentares bem variados. E como representantes, eu posso mostrar para vocês esse que vocês estão vendo, que é o Eunice viridis, conhecido como palolo, e também o Nereis sp, conhecido como nereide. E uma coisa interessante é que esse palolo, em algumas regiões do Pacífico, eles são usados como alimentos pela população. Bem, a próxima classe que eu vou apresentar para vocês é a classe Clitelata, onde estão presentes os oligoquetas e os hirudíneos. E esse termo, clitelata, ele se refere à presença de clitelo, que é uma estrutura que está relacionada com a reprodução sexuada desses animais. O clitelo, ele secreta um muco, que é importante para a cópula, a albumina, que é uma proteína importante para a nutrição dos embriões, e o casulo, onde os ovos e a albumina são depositados. Todos os representantes dessa classe são hermafroditas, com fecundação cruzada mútua e com desenvolvimento direto, ou seja, não há formação de larvas. Bem, os oligoquetas, ao contrário dos poliquetas, eles possuem poucas cerdas na região lateral do corpo, que também servem para sua locomoção. A maioria é terrestre e vive enterrado em solos úmidos, mas existem espécies que vivem na água doce e até alguns que são marinhos. Alguns representantes são muito pequenos, têm em torno de 1 milímetro de comprimento. Já outros podem chegar até 2 metros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro, como o minhocossul, que é comum aqui no Brasil, mas que está ameaçado de extinção. Esses seres não possuem cabeça diferenciada, nem olhos, e as cerdas são pequenas e pouco numerosas. Eles respiram através da pele e apresentam como característica típica, que eu falei anteriormente, a presença do clitelo. Entre os representantes estão lombricos terrestres, que é a minhoca, a ferentina havaiana, que é a minhoca louca, e o Glossoscolex giganteus, que é o minhocossul. Agora eu vou fazer um parêntese e vou falar das minhocas, porque elas são seres de muita importância para o ser humano. Elas vivem dentro do solo, de solos úmidos, e elas são geralmente detritívoras. Elas ingerem o próprio solo e formam galerias. E isso é muito importante para a agricultura, pois elas quebram as partículas do solo em partes menores, que são liberadas nas suas fezes, facilitando a ação dos decompositores. E à medida que elas vão se alimentando do solo, elas vão abrindo essas galerias, esses túneis, que ajudam na aeração do solo, ou seja, elas deixam o solo mais fofinho. Além disso, as fezes das minhocas contribuem para a formação do humus, que é muito importante para a fertilização do solo. Então, ela atua como um adubo natural para o solo, daí a sua importância. E esse humus produzido por elas possui um valor comercial, podendo ser utilizado em paisagismo, em floriculturas, em fruticulturas, horticulturas, viveiro de mudas e agriculturas em geral, além de serem usadas na revitalização de terras que já estão exauridas, ou seja, cansadas por culturas sucessivas. Outra coisa interessante de se falar é sobre a reprodução das minhocas, porque elas são hermafroditas, ou seja, são monóicas. Não existe a minhoca e o minhoco, como alguns já ouviram naquela musiquinha popular, tá? Isso não existe, as minhocas são hermafroditas. Bem, as minhocas, elas têm gônadas permanentes e os gametas são eliminados por orifícios genitais. O desenvolvimento é direto. E embora elas sejam hermafroditas, não ocorre a autofecundação, pois os óvulos e os espermatozoides, eles são produzidos
em glândulas que não vão se comunicar. Assim, a fecundação é recíproca, também chamada de fecundação cruzada mútua. Nesse caso, os dois indivíduos se unem e cada um transfere espermatozoides para o receptáculo seminal do outro. Depois, os animais se separam e quando o sistema sexual feminino amadurece, os óvulos são lançados em uma cápsula, que é o casulo, que é depositado em terra úmida. E da eclosão desses óvulos saem indivíduos jovens iguais aos adultos. Por isso, não há formação de larva e o desenvolvimento é direto. E por último, os iridíneos, que são caracterizados pela ausência de cerdas. Esses seres eles podem ser aquáticos, marinhos ou dulcícolas, e terrestres de solos úmidos. O tamanho deles pode variar de meio centímetro até 30 centímetros de comprimento. Eles possuem o corpo achatado e duas ventosas, uma na região anterior e outra na região posterior do corpo, para se fixarem ao substrato. Eles podem viver fixos ao substrato, serem sésseis, ou se deslocar com o auxílio das ventosas e da musculatura do corpo. E esse deslocamento é do tipo med-palmos. Alguns são ectoparasitas de vertebrados, sugando o seu sangue. Outros são predadores de pequenos invertebrados. E outros também podem se alimentar de animais mortos. O interessante é que as espécies que são hematófagas, elas sugam o sangue de vertebrados, fixando neles as suas ventosas. E não há dor. Esses vertebrados, eles geralmente não sentem dor, porque esses seres produzem uma substância anestésica na vítima. Além disso, eles possuem também uma ação anticoagulante. E por esse motivo, esses iridíneos, eles eram muito usados antigamente em sangrias, boticários, e até hoje eles são usados na medicina de alguns países. O interessante é que esses seres podem sugar sangue até 10 vezes superior ao valor da sua massa corpórea. E como a digestão desse sangue ela é feita de forma lenta, eles podem passar vários dias sem se alimentar. O principal representante dessa classe é o Hirudo medicinalis, as famosas sanguessugas, que também são hermafroditas, assim como as minhocas. Bem, gente, o que eu tinha para falar sobre os anelídeos era isso. Eu espero que vocês tenham aprendido. Se vocês gostaram, dê um like lá, continuem assistindo os nossos vídeos, compartilhe, porque com a gente, ciências é show!